E eu começo perguntando a vocês. Meninas, primeiro, bom dia. Segundo, expliquem para todos os nossos ouvintes o que é a Remap. FM, né? Nós somos o Remap. Também queremos agradecer aqui ao Guilherme pela oportunidade. Agradecer também o apoio da Prefeitura Municipal de Penedo, da Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Ana Tereza, né? A Lei de Assistente Social, a Claudiane também, coordenadora, né? Todo o pessoal da assistência social que nos ajudou muito, muito, muito. Somos muito gratas a elas, né? A Rayane, a diretora da Educação Especial, e a Micheline, assessora dela. Muito nos acolheu essa semana, com muito carinho, né? E nos ouviu bastante também. E o Remap, na realidade, também, desculpe, agradecer também a pessoa da CRESC, coordenadora Suelen, né? Que sempre nos ouve nas nossas demandas, sempre ativa com carinho, cuidado, desculpa, com os nossos meninos, né, com as nossas crianças, né, e também, né, gente, o seminário que essa semana, dia 24, vai acontecer, né, verdade. Então estão todos convidados a participar, vai ser maravilhoso, enriquecedor, né, e assim, o Remap, ele veio com o intuito, né, Guilherme, de abraçar, acolher, apoiar as mães atípicas, né, as mães, as famílias atípicas. Tivemos no dia 2, né, no centro de Penedo, o começo do Abril Azul, né, que foi no centro da nossa cidade, né? Fortalecendo a empatia, o respeito aos nossas crianças autistas. Conversamos com muitas mães que são atípicas também, conversamos com avós, família de crianças atípicas, ouvimos os depoimentos, né? Muitas, às vezes, sofrem por um fato de ainda não ter um diagnóstico, né? Que a criança não tenha, mas, assim, ficamos muito felizes, né? De tentar, né, espalhar muita empatia e muito carinho pelas nossas crianças autistas. Quantas mães hoje fazem parte da Remap? Vocês têm esse número? Me chamo Kate, sou mãe atípica. Bom dia, Kate. Bom dia, doutor Guilherme. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade que tem nos dado, né, por esse espaço, para trazer para Penedo e mostrar que a Remap veio no intuito de acolher, devido a muita demanda de mães, que não consegue nem entender realmente o que é o autismo. Como é um grupo novo, a gente está mais ou menos com um grupo de 30 mães ainda, né? E tentando trazer mais para agregar e levar o conhecimento. Porque 30 mães, é muita gente já, gente. Sim. E eu estava conversando com vocês antes de começar, entendendo a importância. Vocês já viram, já são 30 mães, ou seja, são 30 famílias, são 30 mães que estão ali podendo contribuir uma com as outras. Então, da importância dessa rede se tornar em breve uma associação. Como eu falava há pouco na entrevista anterior com o pessoal da CRESC, esse é um tema que cada vez será mais realidade em nossas vidas. Não tem como fugir desse assunto, não tem como tapar, tentar esconder esse assunto. Esse é um assunto que é uma realidade. E vocês conhecem muito bem disso, né? Sim, conhecemos muito bem. Então, nosso intuito de aproveitar o Abril Azul é conscientizar a família, a sociedade. Porque sabemos que também o sofrimento da família de aceitar o autismo, nem todos aceitam com a realidade que hoje em dia vivenciamos, né? Então, o que a gente pede para a sociedade e a população é a conscientização em aprender. Eu costumo dizer que o conhecimento, ele liberta. E a gente sofre muito quando as pessoas falam assim, mas nem parece. Quando a gente chega no ambiente de supermercados, de lojas, e os profissionais de lá não sabem nem acolher e até olham com os olhos cruzados para todos nós. Falei exatamente isso aqui na entrevista passada, para que um seminário desse é tão importante, para que as pessoas de qualquer que trabalham com gente, Sim. Loja, supermercado, banco, Sim. Tudo isso tem que fazer esse tipo de capacitação, que é para entender e não olhar para você cruzado dizendo, quer passar na frente, ou algo desse sentido. Inclusive os próprios funcionários, que aconteceu no supermercado, não vou citar nomes, o funcionário despreparado, né, me olhava com o olho torto porque eu não estava com o crachá do meu filho. E na realidade a gente não tem a obrigação de apresentar o crachá, de estar com o crachá, sim de apresentar no caixa a nossa deficiência, que a gente sabe que é uma deficiência que não é visível, né, o autismo. A fala do senhor é bem enfatizada sobre a capacitação.
Quero enfatizar também e agradecer mais uma vez a Sueli, coordenadora da CRESC, junto com a Jaqueline e a dona Raquel, pela oportunidade, né? E pedir que as pessoas que realmente puderem, participem, porque além de ser enriquecedor para si próprio, para os outros também. Porque a gente, quando distribui todo o conhecimento, parece que a gente fica leve, né? E assim, é um assunto que a gente vai enfrentar muito, dores, sofrimentos, preconceitos, segregação, capacitismo, mas quando a gente está preparado para ouvir, a gente sabe como lidar, apesar de ser difícil. Não, mas, vamos lá, é difícil, já foi mais difícil. Muito mais. E graças a pessoas como vocês, é que outras pessoas vão ter mais coragem, outras pessoas vão ter outra visão. Nesse momento, é o momento que a gente está tendo mais interação, inclusive aqui no programa de hoje. E olha que tem muita gente falando. Aí tem aqui o Jorge Taxista está dizendo desinformação de muita gente que faz com que isso aconteça. Está aqui a Luciana parabenizando e dizendo que está junto, muito importante para nós, mães, com certeza, dos nossos filhos autistas. Fabiana Rodrigues falando de unir forças que juntos serão muito mais fortes. Então, isso tudo mostra que se faz necessário essa coragem de vocês. E que a gente tem que dar cada vez mais espaço, seja nos meios de comunicação, escrito, falado, enfim, a vocês, para que a gente possa passar para as pessoas que existe sim esse problema e que esse problema tem que ser entendido para que a gente evite preconceitos. Porque o conhecimento, além de libertar, é o que faz com que a gente, e eu vou trazer aqui bem na linguagem popular, existe uma doença que chama depressão e ela está na vida de tanta gente e infelizmente por conta de desinformação ainda existe muita gente que olha um depressivo e diz frescura. Homem, isso aqui tá faltando palmada, tá faltando chamar a atenção. Então a gente precisa discutir esses problemas até mesmo para desmistificar e romper essas barreiras. É triste ainda de ver quando eu vi aqui a Jaqueline com o símbolo do autismo. E quando a gente vê uma fila com a lei e lá grávida, deficiente, e aí tem o lacinho, e muita gente não sabe nem o que significa. E tem locais, onde interrompendo a fala do senhor, que eu briguei. Eu fui lá várias vezes e mencionei por que ainda não tem o símbolo do autismo aqui. Aonde? Foi um supermercado. Ah, tá, supermercado. Aí deixa eu fazer outra pergunta. Mas tem supermercado hoje em dia, que eu fiquei até feliz. Supermercado na Vila Matias, supermercado grande aqui, o supermercado que ele... Pode ser, não tem pode problema. falar, supermercado Vital, ele realmente colocou o cartazinho que a vaga era de autista. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ela pode ser... E não se acanhem, não, por eu estar aqui. Eu quero que vocês respondam mesmo. Vocês enfrentam muitas dificuldades, Demais, sem dúvida. Demais, mas a gente está falando das dificuldades enquanto nos ambientes. Mas eu quero que vocês falem um pouco sobre a parte boa que a gente tem aqui já de Acresc, das outras instituições que tem também aqui na cidade de Penedo. Mas eu quero que vocês relatem um pouco da dificuldade. É importante a gente falar. A gente vê, por exemplo, hoje que tem nas escolas já cuidadores. Sim, mas a gente não vê ainda a quantidade suficiente. Isso é um problema que precisa ser encarado e enfrentado. O que é que vocês encontram assim de grandes problemas ainda hoje? Até mesmo, eu gosto, para mim, o meu programa, eu não ligo dele estar ao vivo, não. Eu serve como aprendizado também para mim. Sim. Discutindo, inclusive, com famílias, com pessoas, com filhos autistas, eu tive até uma ideia uma vez lá dentro da Secretaria de Saúde, em Maceió, que eu dizia bem assim, na minha opinião, os cuidadores de escolas deveriam ser contratados mães de filhos autistas. Por quê? Isso foi uma coisa que eu conversando com mães, eu dizia, quem conhece mais como cuidar de crianças com autismo do que quem convive com uma pessoa autista 24 horas por dia. Mas eu fiz essa pergunta o ano passado sobre o PSS, se eu poderia ser a própria cuidadora do meu filho. E a resposta foi não. Por quê? Não posso, não entendo. Porque acredito que a gente não tem aquela... Mas vamos lá. Ou a graduação, ou... Eu não falo só em vocês serem dos próprios filhos, não. Sim. Mas de vocês, por exemplo...
vamos lá, que você diga assim, numa sala de aula tem 3 autistas, certo? E vai ter um cuidador para esses 3. Tem coisa melhor do que ser uma mãe atípica Isso. ou um pai também, porque... Não sei, eu acho que a gente tem que estar discutindo isso. É tudo muito novo também. Né? A gente vê que a minoria, né, são pais. A gente vê que em pouquíssimos casos, que lá, pelo menos na creche, quando a gente se vê muito e não nossos filhos frequentam bastante, né? Então lá por conta das terapias, né? Então a gente se vê muito por lá. Então assim, vê muitas crianças, pouquíssimos pais é que levam os filhos, né? A gente vê a maioria, a grande maioria são mães. E mães que realmente que ficam ali, meu Deus, não teve vaga esse ano, não chegou uma professora, queria tanto estar no lugar lá, porque pelo menos eu olhava meu filho, eu participava, Isso. eu tinha dinâmicas com ele, os comandos ele tentava entender. Então, assim, a luta realmente de uma mãe ou de uma família no todo, né, em todo, realmente é uma luta mesmo. Eu acho que a gente luta. tem que ter... eu acho que a principal, para o momento de hoje, se chama entender e capacitar, além de capacitar pessoas, conscientizar a população. Positivo. Respondendo a pergunta do senhor sobre as coisas boas e as dificuldades que a gente enfrenta. Isso. Né? Eu falo de uma forma em geral, não para o meu, porque graças a Deus até hoje meu filho foi assistido, né? Da forma como ele entrou na creche que ontem, digamos assim, hoje ele tem muita evolução, Certo. apesar de ter mais, e o empenho que a dona do Império, a dona Raquel, né, tem em trazer e agregar melhorias para a instituição. Para a instituição. Né? Sendo que outras também têm um déficit. Certo. Mas como tem aumentado muito a quantidade de crianças, tem muita criança que está aí na fila de espera em toda instituição dentro da cidade de Penedo. Não só em Penedo. No estado inteiro, como secretário de saúde adjunto, eu digo, a fila está cada vez aumentando. Como o senhor sabe, né, eu acho que até aumentou esse índice, né? A cada 36 crianças que nascem, uma nasce autista. Exato. Né? Eu falei na passada, mas vou falar para vocês também, falei na entrevista passada, eu tive a oportunidade de ir em uma reunião em Brasília do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Saúde, e eu estava representando o secretário, doutor Gustavo, e a discussão era exatamente essa, era que a gente precisa encarar de frente porque as filas só aumentam. Mas, aí eu quero fazer uma pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta e vocês sejam muito francas na resposta. Vocês acham que existe óbvio que existe o diagnóstico, mas vocês acham que está tendo uma quantidade de diagnóstico desenfreado ou não? Na realidade, eu acredito que não é desenfreado, mas a quantidade de crianças que realmente vem acontecendo, né? acontecendo. Era exatamente isso que a gente estava discutindo. Tinha gente que teve um secretário de outro estado que foi dizer isso, e a imensa maioria disse, não é isso, é porque realmente está acontecendo. E hoje, por entender e conhecer o que é o autismo, está se diagnosticando. Muitas crianças com Por isso que TDAH, eu fiz essa pergunta, né? porque vocês veem o dia a dia, Isso. né? Muitas crianças com TDAH, né? Então confundem às vezes com alguns sintomas que às vezes podem pensar em que porque tem TDAH, não, mas ela tem autismo. A gente muitas crianças que têm autismo não têm o TDAH, né? Elas têm outros transtornos junto com o autismo que ele vem junto, né? O meu ponto de vista sobre a pergunta do senhor é que eu não acredito que seja desenfreado. E desde que eu descobri o autismo do meu filho, eu busco estudar. Certo. Então, assim, até isso a gente consegue ver em outra criança que realmente tem traços. Porque o meu, devido a eu já ter na família, assim, um conhecimento sobre o autismo, então eu identifiquei muito rápido. Você já começa a identificar, né? Muito rápido. Interessante. Só que assim, eu ficava dizendo, eu não posso comparar meu filho a outra criança. Mas estava nítido, cada vez mais nítido, que ele tinha tinha algum... Então, assim, nós mães com conhecimento levamos a demandas e somos desacreditadas pelos próprios profissionais que podem diagnosticar. Entendi. Então, assim, não é desenfreado. É que Perfeito. Eu vou dar conclusão à pergunta do senhor sobre a questão da melhoria ou da dificuldade em um âmbito geral dentro de Penedo. Né?
o ano passado eu tive muito problema com a educação. Esse ano está diferente. Estão tentando buscar a melhoria, a inclusão, realmente o que é necessário para nossos filhos. Como o senhor falou, tenho um cuidador para 3 crianças. Eu acho, na minha opinião, acho não, que quem acha não tem certeza. É pouco. É desnecessário 1 para 3, porque são crianças diferenciadas. São crianças que têm São níveis de suporte diferentes. Então, assim, fica difícil aquele profissional tentar auxiliar. Então teria que ser mais profissionais. Mais profissionais, né? Eu falo muito assim, que eu falo a gente no contexto geral, acostumando a pelejar, digamos que a CEMED, que fez o PSS, contrata o profissional de acordo com o que está na regulamentação. Mas na maioria das vezes, em sala de aula não funciona como está na regulamentação. Só que vocês não vão saber disso. Só sabem nós mães o que estamos passando na pele. Mas o trabalho da CEMED, o trabalho da direção da inclusiva, está sendo primordial para melhorias. É por isso que eu digo da importância de entender o que é que se legisla, quem é que faz as leis. Porque quando sai um edital, talvez o edital ele não contemple exatamente o que acontece de fato. E eu gosto assim, por isso que eu digo, você conversando é uma solução tão simples que você priorize, por exemplo, que seja contratado mães que tenham filhos com esse tipo de transtorno. Basta conversar com qualquer mãe e elas vão ter o mesmo pensamento. Porque já tive a oportunidade de sentar numa mesa com 30 mães e tem o mesmo pensamento. Agora, como é que você pode exigir isso? É só botar em lei. Um deputado pode botar em lei. E aí a gente criar essas leis que facilitem exatamente a vida dessas pessoas. Isso. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Me chamo Juliana. É isso que eu falo com as meninas. Precisamos mais de leis municipais, não só estaduais, mas sim municipais, para acolher essas famílias que infelizmente sofrem. Né? A gente sofre, a gente sente na pele o que é o preconceito, o que é falta de inclusão. Então, assim, a gente precisa mais de leis municipais, vereadores, né, que abrace as famílias atípicas e implemente leis para ajudar a gente nessa luta que não árdua, que não vai ter fim, né? Verdade. A gente vai sempre em busca de objetivos. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai conseguir, né? A gente começou com um grupo que só tinha 3, nós 3. Agora temos 30 mães e pretendemos ter mais. Sem dúvida. Eu acredito que hoje pela manhã a gente recebeu vários convites no Instagram, né, de pessoas novas que estão abraçando a causa também do REMAP. Não, mas não é só o REMAP, é assim, abraçar a causa do autismo, né? Isso. A importância é isso, é abraçar a causa. Abraçar e continuar na luta, porque é aquela questão, naquele dia 2, é só o dia alusivo. Não, a gente tem que abraçar a causa, respeitar. É aquela questão, eu não posso gostar de você, mas eu respeito você. Exato. Não é? Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais essa consciência. Eu tenho tentado usar minhas redes sociais muito para isso. Eu acho que muitas das coisas, às vezes, acontecem por desinformação. Sempre. A maioria das vezes. Eu tava feliz pra caramba um dia desse, porque no estado de Alagoas a gente tá fazendo transplante de órgãos. A gente faz a captação, faz o transplante. Nunca tinha sido feito isso no estado de Alagoas, em um hospital 100% público. Então foi um grande avanço. Aí eu fiz uma pergunta. Eu cheguei no meu Instagram e botei bem assim: você se considera um doador de órgão? Sim ou não? Eu tinha certeza, eu juro pra vocês, eu tinha certeza absoluta que a resposta ia ser uns 80% sim. Foi 60-40. E no meu entender, eu não sei, eu quero conversar mais sobre isso com outras pessoas, mas no meu entender é falta de informação. Falta de informação porque você que já tá com a morte acontecida lá, você vai querer levar tudo que você tem ali embora e não dar oportunidade de outra pessoa. Então, eu encaro muito que isso pode ser uma desinformação. E trazendo para aqui, quanto mais pessoas estiverem informadas, melhor será, inclusive, para essas pessoas que sofrem com esse transtorno. Principalmente em relação ao preconceito. Porque eu fico imaginando o preconceito que se sofre dentro de uma sala de aula por outros colegas. Que, infelizmente, a gente não pode condenar a criança que está praticando esse bullying. Não pode. A gente tem que criticar os pais. E aí, às vezes, também a gente não pode apedrejar os pais se eles não têm o conhecimento que se deve ter. Então, tudo está em volta do conhecimento. Então, quanto mais pessoas puderem participar
conhecer o Remap, que a gente possa, quando eu falo em transformar em associação, se eu puder ajudar de alguma maneira, faço questão de ajudar. Tá aí o Instagram. Gente, redes sociais hoje é tão importante, então o Instagram delas é Remap, R-E-M-A-P, Remap, P mudo, certo? Aquele tracinho embaixo, 2025. Quando terminar eu vou botar também nas minhas redes sociais, para que a gente possa cada vez dar mais visibilidade a essas mães, mas não é porque elas querem aparecer, não. Elas não querem aparecer, não. Elas querem dar conhecimento ao que é a causa, certo? E outra, você não precisa ter alguém na sua família com esse problema para você conhecer a causa e amar a causa. Você, eu tenho certeza absoluta, viu? E vou passar a palavra agora para elas, mas eu tenho certeza absoluta que talvez você tenha preconceito com a causa, mas se você tivesse um filho, você não teria mais. Isso. Do mesmo jeito que talvez você não seja um doador de órgãos, mas se você tiver algum parente na fila, você com certeza será. Então não vamos esperar que as coisas aconteçam com você para que você precise, para que você possa admirar ou reconhecer ou querer ajudar uma causa. Então, meninas, eu vou passar agora a palavra para vocês, para a gente ir para as considerações finais, mas dizendo que as portas estão sempre abertas. Eu fiz questão de que o Aqui Acontece viesse aqui, tirasse uma foto para que a gente faça uma reportagem sobre essa entrevista, para que a gente possa, da nossa forma, ao que está ao nosso alcance, a gente difundir, mas que a gente continue cada vez mais tentando abrir portas para falar sobre isso. E exatamente desse jeito. Vocês veem que vocês não estão preocupados em fazer política. Vocês têm até o jeito assim para dizer coisas que precisam ser criticadas e precisam, e não tem problema se criticar. Eu acho que só criticando que a gente encontra soluções, mas vocês também deixam bem claro. Ano passado era muito pior do que esse ano. Então tá numa evolução. E que continue assim, e que a gente continue discutindo. Vocês estão tendo, inclusive, aqui nesse momento, a maior audiência que teve no programa hoje, certo? E muita gente falando. Conhecer, compreender, respeitar, parabéns. Outras pessoas querendo parabenizar aqui por estarmos falando sobre isso. Outras pessoas falando da importância da educação, tá se preocupando com o tema. Falando aqui outras pessoas dos professores terem um papel fundamental na descoberta. Com certeza. Então a capacitação ajuda muito. Outras pessoas falando que é vó de autista. E por aí vai. Muita gente felizes. Participando. Então, obrigado pela presença de vocês e microfones abertos para ir para as considerações finais. Eu só vou falar uma coisinha só. Com relação às instituições, a gente sabe que para demanda são poucas na cidade de Penedo. Os nossos filhos fazem parte da CRESC, uma instituição ótima que sabe acolher as mães, sabe apoiar. Só que infelizmente a questão da demanda está tão grande sobre os diagnósticos presentes, é pouco. Ela quer abranger mais público, mas infelizmente a estrutura não dá. Então, assim, quanto mais instituições tiver para acolher, melhor. Quanto mais recursos chegar para ajudar as instituições que estão em Penedo, melhor. Né? As famílias atípicas agradecem. Eu vou passar a palavra para a Luana, que ela tem uma frase. Eu quero mais uma vez agradecer ao senhor pela oportunidade, a todos os ouvintes, né? As pessoas que estão nos apoiando, que estão abraçando a causa. Mais uma vez, a Prefeitura, a Secretaria da Junta Social, Ana Tereza, a Leidiane, a Andressa, a Claudiane, na CEMED o secretário, Luciano, a diretora da Educação Inclusiva, Rayane, a assessora Micheline, a Mila, que tem abraçado a causa, tem nos acolhido, tem ouvido demandas, até mesmo não nossas, de outras mães, e estão tentando solucionar todos os problemas. De coração, agradeço a todas elas, e estão sempre de portas abertas também para nos acolher e ajudar. Vamos lá, é isso mesmo. E agradecer. Ajudar. Ajudar, realmente, né? Então, assim, a gente vai finalizar com uma mensagenzinha, claro, básicazinha, porque, assim, a gente, é uma luta. Para estarmos hoje aqui, a gente teve que ter aquele apoio, né? Aquele apoio que a gente precisa, uma mãe, ou um pai, ou uma tia, uma avó, né? Para deixar os nossos filhos, né? Então, a luta de uma mãe atípica não é escolha. Se querem me chamar de guerreira, que seja por lutar contra um mundo que ainda não sabe incluir. Que seja pelas portas que já
já fecharam na minha cara, pelos olhares de julgamento que fingem ser compaixão, pelas vezes que disseram aqui não temos estrutura, quando na verdade não tinham vontade. Minha guerra não é contra o autismo. É contra a ignorância, contra o desprezo, contra o silêncio que machuca mais que palavras. Ser mãe atípica não é sobre força, é sobre lutar todos os dias pelo óbvio. E enquanto o mundo não entender isso, seguirei de pé, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo sozinha, porque desistir nunca foi uma opção. A gente agradece muito, obrigado. Eu que agradeço de coração e contem comigo, o que eu puder estar ajudando, vou estar ajudando, e a gente termina essa entrevista exatamente com essa frase: desistir não é uma opção, nunca foi e nunca será. Meninas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A gente já sabe a quantidade de trabalho que vocês têm e mesmo assim vocês ainda criaram uma rede para trazer cada vez mais gente para casa. Então, parabéns de coração. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Você está na melhor. 97,3.